Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de segunda-feira, falando sobre ansiedade, depressão, trazendo realmente assuntos pertinentes à saúde mental, à saúde emocional para vocês. E para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, palestrante, treinador e também amante da vida e aprendiz, empreendedor digital também. Hoje eu vou trazer para você um tema fantástico em termos de não pela consequência, mas pela informação. A gente está no mês de setembro, onde há uma campanha sobre a questão do suicídio e aí o risco de suicídio em pacientes com depressão. A gente sabe que a depressão em si, ela tem um elemento muito delicado e pode de fato levar a pessoa a querer tirar a própria vida. Essa é a terceira parte e eu já vou convidar você a compartilhar essa live, curtir essa live, para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância e isso você vai me ajudar a produzir mais conteúdo de qualidade para você. E é importante, Noélia, seja bem-vinda, é importante ressaltar nessas duas vertentes, ansiedade e depressão. Depressão tem a ver com o passado, todo o processo de mágoa, culpa, algum fato, um fato que foi traumático, tem a questão do estresse pós-traumático, ansiedade pós-traumática, então tudo isso ao passado ele vai ter uma repercussão no presente e consequentemente no futuro. Ansiedade tem a ver com o futuro, medo em relação a esse futuro. A gente vai criar, uma pessoa que está com sintomas de ansiedade vai criar uma série de acontecimentos negativos em relação ao futuro e 95% desses pensamentos em relação ao futuro eles não são reais, eles não se concretizam. E se a pessoa ansiosa ela começar a questionar esses pensamentos, ela vai de fato aos poucos ir eliminando esses pensamentos. É uma tarefa fácil? Não é, mas uma forma, uma técnica para se viver ou pelo menos se atentar para o presente é a questão da respiração. Inspirar, segurar 2 segundos e soltar pela boca. Então toda vez que você sentir que está muito no passado ou está muito no futuro, use essa técnica da respiração para que você sinta o momento, se observe seus pensamentos, observe como você está se sentindo ali naquele momento. E isso pode fazer uma boa diferença para você regular a sua emoção naquele momento. Então vamos ao tema de hoje, Pinguino oficial, uma loja tanto de sorvetes, no Shopping Paralela. Quem é de Salvador vai saber, Seja bem-vindo ou bem-vinda. Então, risco de suicídio em pacientes com depressão, parte 3. Então, quando se fala de suicídio, a gente pode mencionar os psicóticos, que fazem parte os psicóticos, eles têm um processo delirante na questão da interpretação dessa realidade. Então, eles podem achar que está acontecendo alguma coisa e, diante disso, pode acontecer algo muito grave. Então, por isso, nessas condições de psicótico, é preciso um medicamento, ser acompanhado do psiquiatra urgente. Então, às vezes, há tentativas de autoextermínio dessa pessoa que às vezes está com esse processo delirante na questão psicótica. Às vezes essa pessoa pode estar com depressão, depressão grave, ou passando por um processo de bipolar. Para quem não sabe, essa alteração de humor. Você pode estar bem agora, no próximo segundo estar mal. E aí a pessoa que está lá, ela fica sem entender o que de fato está acontecendo.
Quem não sabe, né, vai dizer, que pessoa maluca, né? Tava agora falando comigo bem, daqui a pouco, né, até fica de mau humor, parou de falar comigo. Então pode acontecer algo desse tipo, né? Então saiba que é um transtorno. Então, né, eu falei maluco no sentido, na ignorância do rótulo que a pessoa pode dar naquele momento. Então, transtorno de personalidade também a pessoa pode ter. Então, especialmente nas personalidades emocionalmente instáveis, e a questão da borderline, e também na parte explosiva também há quem tem bipolaridade também pode ter um humor explosivo. Então, com isso ele pode levar a usar psicoativos. Então, a psicose esquizofrênica também, de distimias. Então, são reações que podem acontecer e pode levar a pessoa a um suicídio. Então, trazendo um pouco em relação à classificação no CID-10, que é realmente um livro de classificação de transtornos, o risco de suicídio ele não tem uma classificação própria, né, pois é um fenômeno que pode ocorrer em vários quadros clínicos diferentes, ou seja, o risco de suicídio, ele entra como uma consequência daquela enfermidade. Uma depressão grave pode levar a um risco de suicídio. Então, dependendo da situação, a pessoa, né, junto a um transtorno psíquico, pode levar ao suicídio. Por isso, não tem uma classificação no CID-10. E aí, baseado nisso, a gente pode trazer também alguns pontos, né, a questão do diagnóstico, uma clareza do diagnóstico. As ameaças de suicídio devem ser levadas a sério, né? Porque às vezes a gente pode falar, quem ameaça que vai se matar não se mata. Não é bem assim. A gente tem que ver todo o contexto para, de fato, realmente chegar a uma conclusão como essa. Então, por via das dúvidas, né, é sempre bom você ficar atento. Então, desmistificar essa ideia de que a ameaça não faz, não fique nessa, né? O agente de saúde pode ser importante na identificação de um risco, encaminhando essa pessoa na consulta, por exemplo, da unidade sanitária. Então, diante de sinais de risco, a abordagem não precisa ser eufemizada. Deve-se conversar abertamente sobre o tema com o paciente, perguntando se ele tem tido a sensação de não vale mais a pena viver, se já pensou em terminar com sua vida, se fez algum plano para isso. O profissional precisa ter paciência para ouvir e não falar apressadamente. Então, o asseguramento prematuro ou inadequado pode ser entendido pelo paciente como falta de empatia, de interesse ou impedimento para deixá-lo de fato se manifestar. Então, o diagnóstico é feito, né, em relação à entrevista clínica, que deve ser realizada, né, de forma empática, clara, com finalidade de avaliar todo o quadro, né, o risco de comportamentos suicidas e o risco individual, que é avaliado através dos fatores de risco e de proteção e também identificados nesse momento. Com fatores de proteção pode ser identificado o suporte social, o vínculo familiar, gestação, maternidade, religiosidade, habilidade na resolução de problemas de estilo de vida saudável, e como fatores de risco a história prévia de tentativa de suicídio, tem a parte de doença psiquiátrica, né, transtornos de personalidade, ansiedade, estresse pós-traumático, solteiros e assim como moram sozinhos, doenças físicas como dor crônica, cirurgia recente, doença de
de estágio terminal, abuso na infância, desempregados, homens, jovens, idosos, abuso de álcool, outras drogas, detentos e a história familiar do suicídio. Então, são meios de utilizado que variam da asfixia e do uso de armas nesse processo de a injeção também de pesticidas agrícolas e fármacos, né? Isso na tentativa dessa pessoa tirar a própria vida. Então, tentar fazer o processo de tirar o ar, né? Usar arma, tomar um excesso de substância tóxica, também são formas disso, né? Mulheres tentam o suicídio, né, 4 vezes mais do que os homens, mas os homens usam geralmente métodos mais agressivos e morrem com uma frequência 4 vezes maior. Então a avaliação inclui, né, questionamento direto quando a intenção, a ideação e a parte de plano suicida determinar o quão intensa é a presença dos pensamentos e a habilidade de controlar os impulsos e fatores estressores e acesso ao sistema de suporte. Então, identificados fatores de risco no comportamento suicida, classifica-se da urgência da situação. Então, vai ser classificado de baixa urgência, média urgência e urgência elevada. A baixa urgência é nos casos que há uma ideação suicida, mas não há um planejamento específico e a intencionalidade para isso. Então é baixa. Então os casos, né, a pessoa ela pensa nas alternativas para lidar com o sofrimento. A média tem a ver com os casos que o paciente apresenta planos suicidas possíveis, mas não tem acesso fácil aos meios para concretizá-lo. Visualiza o planejamento como algo possível, né, para o futuro e com a situação, caso a situação não melhore. Então, nesses casos, o paciente deve consultar, né, deve ir uma consulta agendada em serviço especializado de saúde mental, para que é o CAPS, para que no período máximo de 7 a 10 dias, ele possa se consultar. A equipe da unidade básica, né, de saúde deve manter o contato com ele, com esse cidadão. Aí vem a parte do nível de urgência elevada. Como seria isso? São pessoas que têm um planejamento claro, a convicção que há uma intenção de levá-lo às próximas horas nessa intenção de tirar a vida. Aí a convicção nunca é absoluta, pois todos os pacientes têm uma ambivalência. Então, apesar da convicção, ele também tem uma ambivalência, que é uma dúvida, né? Abre possibilidade para intervenção. Casos com risco muito grave podem exigir internação em serviço de saúde mental, os hospitais em geral e hospital psiquiátrico. Em geral, é possível montar uma relação boa com o paciente, evitando um desfecho ruim. Então, após classificar a urgência, classifica-se o nível de periculosidade. Então, se há meios disponíveis como venenos, arma de fogo, remédios armazenados, se é uma vida solitária, sem pessoas habitando junto, ausência de rede social, né, de fácil acesso. Então, quando não tem isso, existe o periculosidade, né, de grande, né, é um nível grande onde a pessoa está situada. Então, a avaliação psiquiátrica deve ser agendada imediatamente nesse caso, dependendo do risco, da urgência, e o paciente deve ser convidado a comparecer diariamente ao serviço de saúde, criando-se um esquema adicional de visitação a domicílio, né, por agente de saúde e outros profissionais. E aí a gente vai falar um pouco sobre o tratamento, né? Quais são os possíveis locais de tratamento? Então,
Então, emergências hospitalares, unidades pronto de atendimento à UPA e também serviços móveis de urgência a SAMU e CAPS e também ambulatórios e unidades de básica de saúde. Então, o tratamento, né, vocês podem acionar essas instituições e o tratamento, né, os pacientes de baixo risco, pensamentos suicidas ocasionais, sem planos, orienta-se fornecer o suporte emocional e encaminhar para o acompanhamento com um profissional de saúde mental ou médico. O médio risco, pensamento e plano suicida de caráter não imediato, também deve ser estimulado quanto a trabalhar seus sentimentos de suicidas e suas possíveis ambivalência e as alternativas ao suicídio, ao encaminhamento mais breve possível para o acompanhamento na sua saúde mental e também assim com a família. Beth, seja bem-vinda. Família e amigos devem ser contatados. Quando tem um alto nível de risco, nesse caso, o plano definido, essa pessoa já tem um plano definido para fazer isso, né? Meio de execução, caráter imediato, deve ser acompanhado de tempo integral, para que essa situação grave, ela não, né, tome uma proporção maior. Então você pode, como eu falei inicialmente, procurar as instituições que eu falei. Então, a partir disso, você pode, né, se houver meios de suicídio em posse, esse quadro clínico em si já é algo para ter uma atenção a mais. Tomando a questão dos critérios de hospitalização permanente ou recorrentes, qual seria o caso para isso? A constância de pensamentos autodestrutivos permanentes e recorrentes, alto nível de intenção de morrer nas próximas horas, nos próximos dias, também agitação e pânico, existência também de plano destrutivo imediato, realista, envolvendo métodos eficazes e suporte social precário e dificuldades para montar vínculo adequado. E aí vem a abordagem psicossocial imediata e sequencial implica. Em que? Eu vou falar agora. Os esforços para reduzir as forças de tensão sobre o mundo psíquico da pessoa, reforço das ligações afetivas positivas e não fanáticas, controle de armas, venenos e remédios, entender que se deve abordar o transtorno de base, que gera o ímpeto suicida, pois não há fármaco específico contra suicídio. Evitar dar receitas médicas com grande quantidade de remédios para evitar o seu uso como meio para que alcance a morte. Discutir os aspectos envolvendo a proteção possível, como os casos de gravidez e adolescência e solidão nos idosos. E aí eu vou trazer aqui só para que você visualize tudo o que eu falei aqui de uma forma mais resumida, tudo que eu falei aqui. Então, paciente com risco de suicídio tem seus fatores de risco e proteção. Os riscos quais são? Tentativa de suicídio anterior, transtorno psiquiátrico, história familiar, desesperança e impulsividade, sexo masculino tem a parte que são mais agressivos, solteiro ou mora sozinho é um aspecto a se considerar, desempregado, doença física e trauma da infância. Aí vem a parte da proteção. Quais são a parte de proteção para que você possa, de fato, entrar e proteger essa pessoa? Então, apoio social e familiar, se possui filhos e gestante, religiosidade também entra como uma proteção, estilo de vida saudável, acesso restrito a métodos. E aí vem o que? Avaliar a intenção, o plano de ação, letalidade do método e também desejo de ser resgatado. Aí vem, qual é o risco? O risco vem o pensamento ocasional, sem plano, é uma possibilidade que é o baixo. Aí vem qual o risco? O médio, que tem a ver com pensamento suicida, com plano de ação
né, em fazer, só que sem intenção imediata. Já o risco alto vem entre o pensamento suicida com plano claro e execução já de imediata. Então, dentro dessas possibilidades, né, tem todo esse processo que eu falei. Trazendo ainda mais lucidez para o que eu falei agora, tem outra etapa. Tem o primeiro contato, tem a consulta, a avaliação, aí avalia o risco, né? Se é um risco alto, médio ou baixo. Aí, se for um nível alto, é internar, observar o plano terapêutico. Aí vem o médio, afastar de armas, remédios, venenos, alturas. Oliveira, seja bem-vindo. Medicar, envolver a família, internação domiciliar. E se for de baixo, tem o medicar, psicoterapia, monitorar a evolução da ideação, tá? Então, tudo isso. Aí, se for de alta, a pessoa vai para o ambulatório. E se tiver recaída, né, tem um risco aí, né, que aconteça um suicídio aí. Então, na parte média, a pessoa tem atividades psicossociais para reabilitar essa pessoa, para evitar um novo risco. E aí, se for de baixa intenção, então, depois de medicar, a psicoterapia e o monitorar essa ideação de se matar, aí ele vai fazer uma avaliação. Melhorou? Sim ou não? E aí ele segue, né, em alta, dá alta, né, para o paciente. Então, gente, essa foi a live de hoje. Eu espero que tenha feito sentido ou para você ou para uma pessoa que talvez você esteja acompanhando todo um processo, né? O que aconteceu depois na pandemia? As pessoas, elas não estão conseguindo lidar com alguns fatos. O que houve em grande quantidade foi perda de pessoas próximas a elas. Então, o primeiro ponto é a perda. Depois, a convivência, né, de forma isolada, e também a parte de lidar com pessoas ali, com fatos, em alguns casos, que eles estavam empurrando com a barriga em resolver. E aí o estresse, uma série de coisas aconteceu pós esse fato. Então, o que eu vejo na clínica, eu atendendo como psicólogo? As pessoas não estão processando, elas não estão conseguindo gerenciar as emoções aí. Tá, realmente há uma crescente de ansiedade, depressão, a questão do suicídio. Isso tem crescido bastante. Então, é urgência em realmente ter uma atuação diferente, só que muita gente ela nem sabe o que procurar, como procurar. E o grande ponto é o psicólogo, às vezes um psiquiatra. Então, é urgência. Mês de setembro é uma campanha falando sobre essa questão do suicídio. Então, a gente precisa estar atento a isso, buscar autoconhecimento, para que a gente possa não só resguardar as nossas emoções, porque se as nossas emoções não estiverem resguardadas, você não gerenciar, você vai acabar afetando também as pessoas que estão ao seu redor, porque às vezes uma palavra dita pode gerar uma dor muito grande e sofrimento na outra pessoa. Então você pode provocar isso, porque o convite aqui é que você se blinde em termos no seu emocional. E quando você se blinda em relação ao emocional, de fato você se resguarda e resguarda as pessoas que estão ao seu redor. E além disso, você consegue, não que você vai fazer intencional, com essa intenção de querer mudar os outros. Não, quando você tem uma sabedoria, um gerenciamento das emoções, você acaba lidando melhor, você acaba não alimentando o vício emocional da outra pessoa. Porque aí é um agravante para outra pessoa. Então, é importante que a gente tenha essa consciência cada vez maior do autoconhecimento. Baseado nisso, eu criei uma comunidade, né? Você que está assistindo a live, se você não está na comunidade, você pode acessar aqui. Tem um link na bio aqui do Instagram.
E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode deixar nos comentários que eu posso passar o contato, ou algum vídeo do YouTube também você vai ter acesso. Você vai entrar, tá? Não paga nada para você entrar. Tem conteúdos diariamente para você realmente, para você e quem você quiser convidar também. É a comunidade Mentoria de Inteligência Emocional, tá? Você pode entrar, se tiver dúvida, não tiver conseguindo achar, manda um direct para mim, ou se está vendo esse vídeo no YouTube, deixa nos comentários, eu quero ver, eu quero saber mais, e aí eu vou passar toda a informação para você, tá? Eu estou fazendo isso porque realmente é urgente que as pessoas se cuidem, porque realmente é algo, as emoções hoje, as pessoas estão num nível de estresse, um nível de impaciência muito grande. E se você está perto disso, se você não tem esse trabalho pessoal, isso pode de alguma forma repercutir para você. Então você precisa se blindar também. Então meu convite é que você entre na comunidade, e se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, também faça isso, tá? Faça tudo, entre na comunidade, se inscreva no canal, acompanhe os conteúdos, porque é de urgência esse assunto, tá? Toda segunda-feira eu trago assuntos da ansiedade e depressão. Dia de quarta-feira eu trago filmes para a gente trocar aprendizados, também no olhar da psicologia e do coach. E dia de quinta-feira eu estou fazendo uma série de lives sobre orgulho. Orgulho, a raiz de todo o mal. A gente tem feridas emocionais e baseado nisso a gente cria mecanismos de defesa para poder se relacionar com esse mundo que está muito hostil. Então a gente precisa entender o que é que está acontecendo. Então na quinta-feira sobre psicologia esteja aqui, tá? Um forte abraço a cada um de vocês. Compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá? Faça isso por vocês e para outras pessoas também. Entre na comunidade, tá? É o meu pedido. Fique com Deus. Semana abençoada para cada um de vocês. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.